A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe ricamente as nossas vidas, não só hoje, mas enquanto nós viver. Isso, é claro que isso depende de nós, né? Mas Deus abençoe, né, a cada um. Meus amados irmãos, e também aqueles que não são irmãos, que Deus venha fazer a eles ouvir essa pregação. Que preste bem atenção para o que Deus vai nos falar. A palavra dele nos diz: nós seremos salvos pela manifestação da graça que foi nos dada. E esta graça vem nos revelar a palavra do Senhor. A palavra que é Jesus Cristo. Então nós temos uma dependência da palavra. Ou seja, nós somos dependentes da palavra para que nós seja salvo. Porque que muitos estão longe do Senhor, não dão valor à oportunidade, porque não estão dando prioridade à palavra do Senhor, que é a presença do Senhor Jesus Cristo, né? Aqui eu estou no livro de Marcos, capítulo 2. Olha o que diz a palavra, gente, né? E nós sabemos que o Senhor Jesus não tinha tempo para descansar. A palavra dele era anunciada, ele anunciava. Ele se anunciava. Que ele anunciava a palavra de Deus, que era ele, a palavra de Deus é o Senhor Jesus. Então olha só a importância de nós receber o Senhor Jesus. Nós estamos recebendo a palavra de Deus, né? Então, e o Senhor Jesus dizia: eu não vim por mim mesmo, e sim pelo meu Pai. Eu vim fazer o que meu Pai mandou. Então, meus amados irmãos, vamos ouvi-lo e prestar bem atenção o que Deus vai nos dizer. Pai, mais uma vez, graças te dou por este momento e peço a misericórdia do Senhor. Que o Senhor me trouxe aqui para enviá-lo a tua palavra. O evangelho que transforma a vida. Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Fala conosco através desta mensagem, para que nós podemos definir a nossa vida, como a tua palavra própria diz: aquele que não aceita a minha palavra, não me aceita, e não será salvo. Oh, Pai, nós precisamos do Senhor, desta palavra. Precisamos de que o Senhor venha nos ajudar. Essa tua ajuda, Pai, depende a nossa vida. Que o Senhor é perfeito, é verdadeiro. Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra vem nos dizer que o título é assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Mas isso não vai resultar somente na cura. Olha, através, que chegou a um ponto de levares enfermo, e doente ali da alma,
não da carne. Este paralítico estava doente na carne, da carne. A doença estava na carne. Mas também poderia, ou seja, tinha muitos ali doente de quê? Da alma. Doente da alma, que é a pior doença que existe na face da terra, que Deus conta. Porque mesmo se você morrer com a doença na carne, mas se sua alma estiver limpa, você verá a glória de Deus, ou seja, você é salvo. Mas se você estiver doente da alma e do seu corpo não, isso é capaz de você não ser salvo, né? Então, olha o que a palavra vem nos dizer. Deus, dias depois, né? O Senhor Jesus teve uma época que ele se encontrou com endemoniado em Cafarnaum. E ali ele curou e depois ele saiu a caminho, foi à casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, né? E depois curou muitas outras curas, como diz a palavra. E depois se retirou para descansar um pouco, ou seja, foi orar, desvaziar. Certo que ele não tinha nenhum pecado. Mas o pecado do povo, ele tomava para ele. Ele tomava para ele. E ele queria fazer com que o povo entendesse que ele não veio só para se mostrar. Ele veio para salvar. O Senhor Jesus veio para salvar. E ele foi ao monte, a um lugar deserto, e ali orava, né? E quando procurava Simão e os que estavam com ele, né? Até encontrou. Quando encontrou, disse, né? Todos te buscam. Todos te buscam. Oh, maravilha. Neste momento, tempos difíceis, tempos difíceis da humanidade viver nesta terra, por causa do suborno, por causa da imoralidade, da injustiça, por causa das paixões, por causa do que o mundo oferece, e o povo enxerga mais o mundo do que a Deus. Olha que Deus é maior do que o mundo, não tem nem tamanho passando aí, né? Da forma que Deus é maior do que o mundo, mas a humanidade enxerga mais o mundo do que a Deus. Isso é de impressionar, né? De ficar até espantado. A paz do Senhor Jesus, bom dia, Deus abençoe você, seu ministério e sua casa, em nome de Jesus, a Ombreira Eremitas, né? Então, mas olha só, quando diz assim, dia depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Podia ver que se um ouvisse ele, já anunciava a todos, e anunciando. E por que agora que sabe aonde está o poder de Deus, por que não sai anunciando que ali o Senhor Jesus está? O mundo está diferente, ou seja, o povo está diferente. E cada dia está sendo diferente. O povo, né, trabalhando, caminhando para se maltratar a si mesmo e até mesmo a ponto de perder a salvação. E diz assim, muitos afluíram, ou seja, muitos iam para lá. Muitos chegavam lá a ponto que a casa não cabia mais. Olha, gente, que maravilha. A gente vê as igrejas tudo vazia. A casa do Senhor a gente vê tudo vazia.
E os que vão buscar vão para criticar. Fofocar. Prestar atenção nos outros. E não em Deus. E não na palavra do Senhor Jesus. Olha a diferença da humanidade de antes para hoje. E diz aqui a palavra: muitos afluíram para ali, caminhavam, iam para lá. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Olha só, gente. Era para colocar telão. Naquela época não tinha telão. Mas era para colocar telão. Porque dentro da casa não cabia mais. Aleluia. E diz assim: e anunciava-lhes a palavra. Olha, um ponto certo de que aflui as pessoas, a palavra do Senhor. Se na casa de Deus não há palavra, o Senhor Jesus fica parado lá. A humanidade não sente o poder de Deus. Palavra de homem não serve para nada. É o ponto que está matando a humanidade. Afastando cada vez mais da presença do Senhor. É a presença do homem. Porque ali ele se acha. E a palavra aqui vem nos dizer que muito iam para lá, a ponto que não cabia mais na casa, na porta não tinha mais entrada. Porque ele estava anunciando a palavra do Senhor. A palavra estava sendo anunciada. E a palavra do Senhor não era a palavra de homem, não. O que fazia com que ele sentiu ali algo a ele chegarem até lá, a ponto que não cabia mais dentro da casa, era a palavra do Senhor. Porque muitos diziam aqui, mais para trás, vem dizer, todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, quem vem a ser isto? Né? Olha só, gente, a palavra de Deus é diferente. Ela transforma, gente, ela muda a vida da pessoa. A pessoa sente que é diferente. É uma luz, é uma luz. Se você está nas trevas, quando você enxerga uma luz, você corre para lá. Corre. Você não quer andar no escuro. Ninguém quer andar no escuro. E diz assim, né? E anunciavam-lhes a palavra, o Senhor Jesus, né? Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele Jesus, né? Por causa da multidão, descobriram o irado no ponto correspondente ao em que ele estava, ou seja, onde o Senhor Jesus estava. Né? Lucimar, né? Fernando, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, Deus abençoe o Senhor. É isso mesmo. Lucimar, Deus abençoe. Então, gente, que olha só. E ali eles... O que fazia aquele homem ter aquele grande trabalho para poder, né, chegar ali? A palavra do Senhor. A palavra. Os ministérios têm que pregar a palavra. Para que a humanidade, o povo de Deus, se completa, muda de vida, de história. É a palavra que vai mudar.
Não é palavra de homem, não. É palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Eu quero até dar aqui, ó. Diz assim: fazendo uma cobertura, baixar o leito em que jaze o doente. Ou seja, aonde o doente já estava, já era doente. Então, baixar ali o leito aonde, né, o Senhor Jesus poderiam. Agora eu posso dizer que o Senhor Jesus pôde, né, pôr a mão. Porque lá era no passado, mas agora ele, se caso, né, é um de nós, ao esforço, pode ver que a palavra vem nos dizer: vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, você está curado. Às vezes, muitas vezes nós fica enfermo por causa dos nossos pecados. Umas por causa de provas. Deus faz uma prova a nós. O próprio Senhor Jesus foi provado. O Espírito Santo levou ele ao deserto. Quem somos nós para não ser provado também? Isso quer dizer, a forma do Senhor Jesus era uma coisa. Nós é para que nós tenha um reforço, um conhecimento da nossa fé, de que forma nós estamos diante de Deus. Aí está diácono Jorge, né, Rodrigo, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu ministério, a sua vida. Então, olha só, Jesus vendo o esforço daquelas pessoas e daquele paralítico, ele dizendo: me leva, me leva. E ali os paralíticos fizeram um esforço a chegar a este ponto que era impossível. Nessa época é impossível fazer isso, né? Eu já vi gente de estado, de outro país, trazer um enfermo até a igreja onde eu vou, onde eu congrego ali. Vão bastante, leva lá enfermo na cama, tira do hospital e leva. Aí você vem falar: ah, mas por que você está falando na igreja? Eu vou dizer: a Igreja Mundial do Poder de Deus é onde eu busco a Deus, onde eu prego o Evangelho, é na Igreja Mundial do Poder de Deus. Né? Faço a obra do Senhor. E por que eu anuncio? Porque eu ouvi, não foi só uma vez. É claro que placa de igreja não é nada não, viu? Não vamos pensar que placa de igreja é alguma coisa não. Não. Tem muitas placas de igreja aí que, infelizmente, eu até digo que Deus até... tem uns que Deus está até dormindo lá. Porque tantas placas de igreja que tem, não estou criticando nenhuma, mas se todas elas pregassem o evangelho, Deus não dormia. Como diz a palavra, Deus não dorme. Trabalha até hoje, todo momento. Enquanto nós dormimos, Deus trabalha. Mas tem aí nas casas do Senhor aí, porque Deus vai trabalhar através de nós. Através de nós. E se nós não der prioridade a Ele, como diz aquele louvor, né? Se não der prioridade a Ele, Ele não vai trabalhar naquele lugar. Ou seja, de um povo que estava sem Deus, sem lei, sem sacerdotes. Por quê que Deus não trabalhava ali? Porque as pessoas não tinham intimidade com Deus, não dava prioridade. E agora é do mesmo jeito. Não mudou não. As promessas de Deus não mudou. É para sempre. É para sempre. Então elas serão cumpridas. Ou seja, 1 ou 2 ou 3 estão dando prioridade, então as promessas vai ser cumpridas para aqueles que estão dando prioridade. E para o restante, se não der prioridade, eles vê, mas não provam. Como diz o profeta Eliseu. Falou: ó rei, você vai ver com seus próprios olhos, mas não vai provar daquilo que Deus vai mandar. Por causa do quê? Que não deu prioridade. Por causa da incredulidade.
Por isso que a palavra do Senhor diz: eu é quem mudo a vida de vocês. Se é a palavra de Deus quem muda, por que nós não damos prioridade à palavra do Senhor então? Isso aqui não é só para... Não é só aqui para os evangélicos, para os crentes, não. Aqui é para ministro, é para presidente, é para governador, deputado estadual, federal, para quem quer que seja, juiz. Eu sou juiz aqui na terra, mas lá no céu tem um. E assim como ele vai julgar nós, vai julgar vocês também. Não tem melhor, por isso que na terra não tem ninguém melhor. O que está saindo melhor é aquele que está servindo a Deus. E no dia que o Senhor Jesus voltar, se ele estiver servindo a Deus, aí esse é melhor. Só sabe quem é melhor no dia que o Senhor Jesus voltar. Aí sabe quem é o melhor. Então, olha só, a palavra do Senhor é anunciada. E iam bastante gente, multidões para lá. Como aqui tem multidão. Por causa da palavra do Senhor que estava anunciada. Não era a palavra do homem. Palavra do Valdemiro, palavra do R.R. Soares, palavra de Macedo, palavra não sei de quem, não sei palavra. Não, é a palavra do Senhor. É aqui em toda a casa do Senhor tem que ser pregada a palavra do Senhor. Para que o povo, aflue, vá para a casa do Senhor. Tem aqui lá em Efésios 2, olha através da palavra. O que se encaixa através da palavra. Efésios capítulo 2, eu vou logo terminar. Diz assim. Capítulo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nossos pecados, as nossas falhas, nossos erros, iniquidade, transgressões, naquilo que nós proporciona, aquilo que nós procura, que não é agradável a Deus. Tudo que é de errado. Vou dizer logo uma frase bem... Tudo que é de errado, que nós faz, que não pertence a Deus, significa delito. Então, olha só. Nos deu vida juntamente com Cristo. É o perdão. A palavra, quem quer dizer lá em João, capítulo 1, vem dizer que o verbo é a palavra, E a palavra era Jesus Cristo. E estava o próprio Senhor Jesus anunciando ele, que é a palavra do Senhor. Por que afluíam aquela multidão ali? A palavra, a palavra. Não vão se dirigir a pregar vós mesmo, não. Não. Prega o evangelho, a palavra do Senhor. Vocês vão ver a igreja de vocês cheia. Vão. Prega a palavra do Senhor. E a palavra é o Jesus Cristo. Aonde vocês pregar a palavra do Senhor, Jesus Cristo está lá. E diz assim: pela graça sois salvos. Olha a palavra. Através da palavra é que nós somos salvos. Palavra de homem não. Palavra de Deus. E diz aqui: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, que é o que nós temos agora, e o que ainda vem, e suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Era essa aqui, porque pela graça sois salvo, mediante a fé.
aquele esforço que aquele homem estava. Diz assim, vendo-lhe a fé, o Senhor Jesus disse, lá em Marcos, vendo-lhe a fé, ou seja, vendo o esforço. A sua fé significa seu esforço, acreditando que a palavra do Senhor vai lhe salvar. É a única que salva. E quando você tem essa esperança dentro de você, eu tenho dentro de mim, nós temos dentro de nós, nós seremos salvos. O Senhor Jesus salvou aquele homem daquela enfermidade por causa do esforço. E se nós se esforçar até o final, nós seremos salvos. Ele disse, o Senhor Jesus, né? O reino de Deus, as pessoas ganham o reino de Deus pelo esforço. Ele disse assim, a porta é estreita, esforça para entrar por ela. E diz assim, capítulo 8, e isto não vem de vós, viu como você não tem que pregar vocês? Não tem que anunciar vocês? Não, nós não tem que anunciar nós tem que anunciar a palavra do Senhor, que é pela palavra é que nós somos salvos. A graça, se resulta tudo isso, o amor, a palavra, a graça, tudo uma coisa só. Se resulta tudo uma coisa só. Deus falou assim para Paulo, a minha graça te basta. Aí já está explicado, né? E diz assim, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela obras, aqui está falando, ó, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas obras boas, né? E a respeito da palavra aqui em Tito, né? Em Tito ainda, diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Nem todos vão ser salvos, mas se manifestou salvadora a todos os homens. Quer dizer que todos os homens já conhecem Deus, já sabem, a palavra do Senhor já existe para todos os homens, todos eles têm um conhecimento. Eu vi uma pessoa falando que nem todo mundo conhece a Deus. Para aí, se a palavra diz, porque a graça de Deus se manifestou, está no passado, se manifestou salvadora a todos os homens, isso quer dizer que todos já sabem que quando vem algo que o homem não resolve, Deus não deixa para que os homens resolvam, que tudo vem permissão de Deus. Deus usa um homem, usa para que ali seja resolvido. Mas o poder de Deus. Mas quando Deus não permite que isso chegue a homem, aonde é que a pessoa vai buscar? E a pessoa vai se lembrar de Deus. Nos últimos recursos. Né? Como diz lá em Jogo lá, né? No acréscimo. Não tem que lembrar de Deus, não é no início, no princípio. É claro que é. É claro que é. Uma mulher estava com 12 anos de hemorragia, com enfermidade, né? Ali levaria ela até a morte, aquela. E ela tinha condições, que tinha gastado tudo que ela tinha. Isso significa que ela tinha condições. E ela já tinha dado mão de médico, né? Só que ia de mal a pior, porque era homens. Se caso ela tivesse dado a prioridade, fosse para o Senhor Jesus, para Deus, será que ela tinha
Será que ela não tinha ficado curada e tinha gastado as coisas dela? Não. Ela tinha ficado curada e não tinha gastado as coisas dela. Deus não quer que a gente gaste alguma coisa para ser curado, não. Porque quem cura é Deus. Não é dinheiro, não é. Porque se fosse dinheiro, o rico não morriam. Ah, doente. Não tem isso não, dinheiro não cura ninguém não. É? Então, olha o que diz aqui. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que renegasse, esse é que é o problema agora, ó, renegasse a impiedade, a injustiça, aquilo que não pertence a Deus. Nós temos que renegar, nós temos que tirar de nós. Nós temos que ir sincero para Deus. Por que levaram aquele paralítico? A fé dele tinha certeza. Tinha certeza. Eu vou tirar a incredulidade minha. E eu vou, porque lá eu vou ser curado. É renegar a sua incredulidade. Ele não botou, não validou a negatividade, sim validou a fé, né? Josefa Araújo, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você. Então ele diz assim, né? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas é coisa do mundo. Vivamos no presente século sensato, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, já faz parte de Deus, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, ou seja, livrar nós, tirar nós, né, de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia, glória a Deus, né? Então até aqui, gente, eu queria só, né, frisar aí a palavra, gente. A paz do Senhor, Deus abençoe. Então a palavra, gente, a prioridade nós temos que dar a palavra. Palavra de Deus. Eu faço um apelo aqui mesmo. É claro que eu não sou ninguém. Eu sou o menor servo do Senhor Jesus. Eu sou o filho menor. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Tenho muito defeito. Mas eu vou fazer um apelo para as igrejas. Prega a palavra do Senhor para que venha a fluir multidões para ir. É mundial, renascer, é Deus da graça, né? Ali é tanta placa de igreja que, se a gente for falar, aqui vai o dia inteiro, ou até mais. Mas este apelo, eu tenho certeza, está vindo de Deus. Prega a palavra, não só para afluir multidão, mas para que as pessoas sejam salvas. Nós seremos salvos por causa da palavra. E essa palavra é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então prega a palavra para que as pessoas sejam salvas, né? Nós tem que pregar. Esses que foram chamados e escolhidos. Nem todos. Deus diz, muitos são chamados, que é para a vinha. Poucos escolhidos. Por causa disso aí, dão prioridade à palavra de si mesmo, não a palavra de Deus. Mas eu faço esse apelo, né? Pregue a palavra do Senhor, para que venha multidão e essa multidão seja salva. Seja conhecedores ou conhecedoras, né, da sua salvação, que é a palavra do Senhor. É isso. Pai, em nome de Jesus, graças te dou, Senhor, porque sei que através desta mensagem, desta pregação, desta palavra,
O Senhor vai restaurar a vida, Pai. Eu tenho certeza disso. Aqueles que vão ouvir, que nunca ouviram, e que às vezes estão até em dúvida, Senhor. Que palavra que eu vou ser salvo? É a tua palavra, Senhor. Senhor, e através desta mensagem, o Senhor vai levar a muitas criaturas, para que possa ter entendimento. Por isso que eu te dou graças, Senhor, porque só o Senhor faz isso. Quando o Senhor Jesus disse, graças te dou porque me ouve, Pai. Lázaro estava ainda no túmulo, e logo ali ele saiu para fora. Por isso, Senhor, eu sei que vai ter bastante gente salva através dessa pregação. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, obrigado, Senhor. E peço misericórdia, Pai, para aqueles que ainda não se atinou para a tua palavra. Para aqueles que estão cegos, Pai, surdo, não perfeitamente, cego visualmente, surdo, né? Mas ali, Senhor, uma capa nos olhos e uma tampa nos ouvidos para que não ouça. Que isso, Senhor, com teu poder venha tirar, Senhor, para que ele enxerga e para que ele veja, para que todos venham ter o conhecimento da sua salvação, Senhor. Te peço em nome de Jesus, Pai. Faz com que teu povo dê prioridade ao Senhor, a tua palavra. Pai, que a tua presença chegue aonde tem uma pessoa, Pai. E que esta presença é a salvadora. É a única que salve a tua presença, Senhor. Tua palavra. Pois eu te peço em nome de Jesus que chegue até os hospitais, os presídios, clínica de recuperação, as ruas, Pai, aonde há muitas palavras de homens estão sendo pregadas, a qual não tem a salvação. Pai, tem misericórdia, Pai, deste povo, destas pessoas que estão doentes. E é doença na alma, Pai, que é a pior doença que existe. Senhor, tem misericórdia. Salva nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. A nossa iniquidade, as nossas transgressões. Nós somos pecadores, nós temos muito defeito, Senhor. Por isso que eu te peço perdão, Pai, pelos nossos pecados. Aquilo que nós fazemos que não te agradamos, Pai. Senhor, afasta de nós, Pai, as paixões, as iniquidades, aquilo que não te agrada, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, a tua palavra diz, nós seremos salvos por ela, pois que ela se manifesta no meio do teu povo, Pai, restaurando, curando, libertando, purificando, Pai, restaurando, Pai. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pai, dê sabedoria, conhecimento, entendimento aos governantes, Senhor, que querem governar com o próprio entendimento. Mas isso não será possível, Pai. Será possível somente com o teu poder, com tua sabedoria, teu conhecimento, pois que chegue a eles, Senhor, para que a terra seja diferente e a tua palavra seja aceita em todo canto da terra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Visita meus pais lá em União, Piauí. Restaura, Pai, a saúde deles em nome de Jesus. É o que eu te peço. Cuida do meu filho, aonde ele estiver nesse exato momento, que está no colégio. Cuida, Pai, envia anjo para cuidar dos alunos, professores, diretores, seguranças, policiais, juízes, bombeiros, médico, enfermeiras. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Muitos lutam sabendo com que esta direção vem da tua palavra, Senhor. Pois cuida deles, Pai. Eu te peço,
Visita essas pessoas também, Pai. Fortalece a Eremitas, Josefas, Diácono e outros que estão aqui, Pai, presentes. Que o Senhor possa fortalecer. Que a tua presença, Senhor, acúmulo de vitória na vida deles, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa o dia deles. Não só o dia, mas como a vida de cada um deles, Pai. Dando, Senhor, saúde a cada um deles. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz, que Deus abençoe. Tá a Maria de Lourdes, né? É a ombreira Maria de Lourdes. Deus abençoe sua vida, né? Seu ministério. E que Deus abençoe. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima oportunidade. Estamos juntos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz.